Esse livro é tão interessante, vai tratar de orgulho e de humildade, causa e efeito, consequência das atitudes que a gente toma a longo prazo e também a curto. Sabe a volta vinha ali na esquina? Então, é exatamente sobre isso. Vai tratar sobre determinismo, um pouco lindo da história de Moisés, vai fazer uma paráfrase sobre a história dele, que é aquela lei da profecia, né? Que a atitude que a gente toma para tentar evitar a profecia é o que faz ela se realizar. Temos aqui do C.S. Lewis O Cavalo e Seu Menino. Sim, o menino quer propriedade do cavalo. Esse livro, lançado em 1954, é o terceiro livro na ordem cronológica das Crônicas de Nárnia e o quinto lançado. E aí nós vamos perceber aqui por que ele foi o quinto, tem aqui umas explicações. Inclusive, como ele é o quinto, ele vem logo depois do Príncipe Caspian, que é o 4. Então, algumas coisas que nós lemos aqui para entender esse daqui. Para quem leu a série inteira, está lendo pela segunda vez, ou terceira, ou quarta, como eu, você já consegue fazer uma correlação ali entre as histórias. Mas quem vai ler na ordem cronológica, passa alguma coisa batida que você vai entender só depois. Eu vou deixar falado aqui para vocês. Esse aqui pela editora Martins Fontes, uma edição de 2019 em 189 páginas e 15 capítulos, está bonito. Ele tem aqui um mapinha aqui no começo para você entender o que está acontecendo nas histórias. Tem desenhos aqui no meio dos livros. Essa edição ficou muito boa. Só perde para a nova, né? Que já saiu agora em 2024, que ela é bem mais bonita de capa dura. Mas vamos lá, é o que a gente tem para hoje. Ele tá fera. Nesse livro aqui nós vamos expandir o reino de Nárnia para os outros povos ao redor. Inclusive no livro 2, para quem acompanhou a gente aqui no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, você viu que não tem humanos, só tem criaturas mágicas. O primeiro humano que chegou lá no Sobrinho do Mago foi justamente o cocheiro e a sua esposa. Lembra? Se você não lembra, vou deixar no card aqui para você acompanhar a história do livro 1. No livro 2, você só tem os 4 reis, né? O Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, por ordem etária. Então, que outros humanos é isso? De onde é que vieram esses outros humanos? Por isso que é importante conhecer o Príncipe Caspian. Aqui vai contar a história dos Calormanos, que foram piratas ali, que encontraram numa ilha perdida uma passagem secreta ali num vulcão, tão calor, justamente para Nárnia. E eles ficaram ali perdidos e povoaram Nárnia. Então aqui, essa história ela vai se passar ainda no finalzinho do livro 2, onde ali está na época de ouro, na idade de ouro de Nárnia, né? Que como é o jeito no começo do livro ele fala isso, que é justamente no período do rei, desses 4 reis. Então essa história, ela vai contar ali o personagem Shasta. Ele é um menino que foi adotado por um pescador, e esse pescador, ele trata ele como escravo, então ele trata mal, ele bate, ele bota ele para trabalhar forçado, e ele não gosta muito da vida que ele tem. Acontece que um certo dia, a vida da gente sempre muda, né? Um certo dia, em um segundo, a sua vida pode mudar completamente. Aparece um viajante num cavalo, o menino vai conversar com o cavalo, não muito normal em Nárnia, né? Mas não para os calormanos, só quem fala com os animais são os narnianos, mas o menino sente que aquele cavalo é diferente, enquanto o pai dele ali está fazendo negociações com o viajante. E o cavalo responde o menino. Então, né? Eles fazem amizade e fogem. Simples assim, ele sobe no cavalo e vai embora. Bem tranquilo. Esse cavalo é um cavalo narniano, é o nosso amigo Bri. Nós vamos fazer muitas histórias, que é justamente o personagem da capa aqui, o Shasta e o Bri, o seu cavalo. Na fuga, ele tem vontade de ir para o norte, por várias vezes ele pergunta para o pai dele, pai, o que tem ali depois daquelas montanhas? E aí no mapinha aqui a gente consegue ver que depois da Arquelândia existem as montanhas, né? Um arquipélago, ele é arquipélago de ilha, né? Minha geografia é fraca, é um monte de montanhas ali, uma cadeia de montanhas, e ele quer saber o que tem depois, que é justamente Nárnia. Ele tem vontade de ir para lá, ele sabe que ele é diferente daquele povo, sabe aquela sensação que você tem que você não é pertence daquele lugar? Então, ele sente isso o tempo todo e ele fala aqui. Na fuga ali do reino onde ele está, junto com Bri, leões o perseguem. E esses leões na cola dele, ele estava tentando fugir para não passar por uma cidade chamada Tashbaan, que é uma cidade um pouco perigosa, um reinado um pouco ruim, e ele não queria passar por lá. Mas os leões os afugentando, ele acabou tendo que passar ali por perto, meio se esquivando dos leões. Nessa de noite, de dia, de madrugada, esquivando, fugindo, ele acaba se deparando com outro cavalo que também está fugindo do ataque dos leões. Como se fosse assim, né? Os dois perseguindo aqui, eles se encontram, um olha pro outro, vai. Vamos junto. Era a Aravis e a sua égua Win, essas pronúncias desses nomes aqui, tudo indiano. E eles acabam fazendo amizade. Então a égua, junto com a Aravis, Win e Aravis, e aqui Tashbaan. Aqui o Shasta, junto com o Bri.
eles estavam acabando indo para Tashbaan, que é uma cidade. Inclusive, nessa cidade, quando o Shasta chega nessa cidade, ele é capturado por duas pessoas. Ele acha estranho porque ele conhece aquelas pessoas. É a rainha Susana e o rei Edmundo. Lembra do Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa? No finalzinho do livro, eles se tornam os 4 grandes reis. E eles acabam pegando o Shasta e falando assim, por que você fugiu? Tá como se o conhecessem. Eles confundiram ele com o príncipe de Arquelândia, que é o príncipe Corin. Aí fica, uai, vou ficar calado. Então ele come, ele bebe, ele se diverte. O que eles estão fazendo ali? A princesa, a rainha Susana e o rei Edmundo receberam em Nárnia o príncipe Rabadash de Tashbaan. Esse príncipe queria se casar com a rainha Susana, só que ela viu que ele era uma pessoa mau, então ela foi até o reino dele para negar esse pedido de casamento. Inclusive é uma história bem parecida com a da Aravis. Por que a Aravis estava fugindo dos leões? Porque ela foi prometida, ela é de uma família nobre, o pai dela prometeu ela a um casamento para outro nobre. Aí ela fala assim, tudo bem, meu pai, eu vou me casar sim. Vamos dar uma festa. E nessa festa, ela, além de embriagar os personagens da festa, os participantes da festa, os convidados, ela coloca um sonífero na bebida da ama dela, da criada dela. Então ela foge com o cavalo. Então é mais ou menos a mesma história. Susana foi prometida para casar com Rabadash e ela não quer. Então ela foi lá até Tashbaan para dizer, Rabadash, não vou casar. Como para ir para Tashbaan, eles passam pelas montanhas de Arquelândia, eles levaram o príncipe Corin com eles, que era um príncipe gente boa, era um menino, por isso que foi confundido com o menino de Shasta. Mas aí tem mais detalhes sobre isso, tá? De noite, quando o Shasta tá lá no quarto dele, sem poder sair, né, porque ele foi capturado, aparece na janela um rapaz igual a ele. Ele fala, ué, parece que eu tô olhando no espelho. E esse rapaz é justamente o príncipe Corin. E eles são muito iguais mesmo, ele acha até estranho, mas ele pergunta assim, você subiu daí, tem como eu descer? Eu quero fugir daqui. Você não tem, pode ir, tá liberado. Por que você tem a vida boa de príncipe e você fugiu? Não foi isso, é porque eu estava aqui no reino de Tashbaan e aí um pessoal falou ali que a rainha Susana era isso ou aquilo. Aí eu fui descer a porrada. O príncipe Corin desceu a porrada no cara. Aí o cara chamou um amigo e desceu a porrada nele também. Aí quando eu vi, tinha um monte me perseguindo, então eu fugi. Me escondi numa caixa d'água. Essa parte é muito engraçada. Até eles fugiram embora, foram embora. Quando eu desci, dei de cara com o primeiro que eu bati. Aí eu bati de novo nele. Essas histórias do C.S. Lewis tem umas piadas. Bom, Corin volta, Shasta foge. Então a princesa Susana com o rei Edmundo junto com Corin vai lá no Rabadash e fala, ó, não vou casar, não tem casamento, problema seu, vou-me embora. E eles vão de volta para Arquelândia para ir rumo a Nárnia. O Shasta, ele vai sair da cidade e está procurando a Aravis. Ao que a Aravis, ela escuta uma conversa dos oficiais ali junto com Rabadash mobilizando um exército para atacar Arquelândia em represália porque a rainha Susana não quis casar com ele. Para você que lê o livro, escreve aqui para mim nos comentários, quantos cavalos Rabadash mobilizou para atacar Arquelândia e Nárnia? Bom, é interessante porque a gente viu que o mal do livro 1 morreu no livro 2. Então a maldade do livro 3 vem dos humanos, mas a maldade ela está no mundo. E essa maldade que está no mundo faz com que o mundo fique frouxo, fique fraco. Então Nárnia, eles não estão preparados para uma guerra. Assim, de qualquer forma, Shasta e Aravis ficam desesperados e vão correr na frente do exército para poder avisar para o rei e a rainha sobre esse ataque. Na fuga, novamente, os leões os perseguem. E aí esse leão acaba acertando Aravis nas costas, deixando uma marca, um machucado bem grande. O Shasta, ele desce bem imponente, assim, bem nervoso, e manda o leão embora como se estivesse enxotando um cachorro. E é usado exatamente essas palavras, e o leão simplesmente vai embora. Um eremita que estava numa caverna ali próximo acaba ajudando a Aravis, e fica com o cavalo Bri, com o cavalo In, e Shasta acaba indo para Arquelândia para poder avisar o rei. Quando ele chega lá, o rei confunde ele com Corin de novo. Ele fala, então depois a gente conversa sobre essa confusão aí, mas o príncipe Rabadash está vindo com o exército aí, vamos avisar a Nárnia. Bom, acontece todo o confronto contra o reino de Tashbaan, né, o príncipe Rabadash. Então Aravis, que estava lá na caverna, né, sendo curada e protegida ali pelo ancião, pelo eremita, ela recebe a visita daquele leão que bateu nela. E ela fica desesperada, ela e os cavalos, né? E aí o leão fala para ela assim, olha,
Não fique não, porque eu sou Aslan. Olha, o nosso grande leão apareceu. Ele fala assim, tu sabe por que eu te feri? Não faço a mínima ideia. Fala assim, porque você mentiu pro seu pai e você fez uma maldade contra a sua ama, que só te queria o bem. E por você ter envenenado assim, né? Colocou um sonífero ali. Por você ter causado aquele mal à sua ama, ela sofreu represálias. E toda dor que você sentiu foi a dor que ela sentiu. Aqui cabe um parênteses, né? É interessante como a vida ela dá volta, e a volta dá bem ali na esquina. O mal que a gente faz volta pra gente, né? Eu não gosto muito dessa reflexão. Eu não quero que o mal que fizeram pra mim volte pra outra pessoa. Eu não chamo isso de justiça. Esse senso de justiça, o C.S. Lewis ele vai tratar muito sobre o Antigo Testamento nesse livro Reflexões Cristãs, onde ele vai fazer 14 artigos científicos sobre o assunto, e um deles vai falar especificamente sobre isso. Eu vou deixar no card aqui para vocês sobre esse livro aqui. O que eu penso é que a justiça de hoje ela é diferente da justiça do Antigo Testamento. Então, antes o povo queria uma justiça, isso é o que pensa C.S. Lewis primeiro, né? Ele pensa que o Deus de justiça é o Deus que traz punição aos inimigos dele. Então, o que aconteceu aqui foi que o Aslan agiu com justiça através de Aravis pelo feito que ela fez com a ama. Mas imagine se fosse o oposto. Se a ama tivesse sido exaltada, melhorada de cargo, de condição de emprego, de salário, justamente pela injustiça que ela foi cometida. Eu acredito que se a ama pudesse escolher que a Aravis sofresse ou que ela fosse elevada, ela preferia ser elevada, até porque eu tenho certeza que ela amava muito a Aravis. E isso fica para a nossa vida, né? A gente não quer que o mal que fizeram contra nós volte para o outro. Não é essa a minha intenção. Vai acontecer porque, enfim, aqui você planta abacaxi, você vai colher abacaxi, não tem como colher banana de um pé de abacaxi. Mas a gente espera que a justiça ela seja feita com benevolência. E a gente vai ver mais um caso aqui no livro com o Rabadash sobre esse tipo de assunto. Bom, Aravis, ela se recupera, ela vai entrar junto dos cavalos em Arquilândia e ela dá de cara com Luna, que é o nosso rei. Luna é o rei, o pai de Cornice, mas ela dá de cara com o príncipe. E aí ela se reverencia ao príncipe e quando ela olha, é Shasta. Shasta agora tem um novo nome, porque ele era irmão gêmeo, se você não percebeu até aqui, irmão gêmeo de Corim e justamente filho perdido de Luna do reino de Arquilândia, porque tinha uma profecia dizendo que o príncipe da Arquilândia ia salvar ele de um grande exército. E tá aí, né? Tentando evitar a profecia, o menino foi sequestrado e no sequestro do menino ele acabou se tornando o salvador. É igual a história de Moisés, né? Na tentativa de matar todos os judeus ali, Moisés acabou saindo dentro do próprio reino que ia maltratá-lo. Bom, ele agora o príncipe, deu tudo certo e ele tem um novo nome. Para você que lê o livro, escreve aqui para mim nos comentários. Qual o novo nome de Shasta, o irmão de Corim? Bom, eles estão lá e o príncipe de Tashbaan, príncipe de Tashbaan, ele foi capturado, o Rabadash. Ele foi capturado e ele está sendo julgado. Ele começa a pregar maldições para tudo quanto é lado. E aí o Aslan fala para ele ser um pouco mais bondoso, não precisa fazer aquilo, porque o mal vai vir para ele quanto antes ele espera, porque ele vai pagar pelo que ele fez, assim como o Aravis pagou. Ele fala assim, não, se me matar aqui, eu vou o exército todo vai dizimar vocês. Então Aslan tem uma solução mais inteligente, transforma ele em burro. Ele vai virar um animal, e esse animal só pode vir na forma humana se estiver no centro do reino dele. Se ele sair de lá, ele vai virar um burro de novo. Fora a humilhação que ele passa, ele vai ser desonrado dentro do exército dele, ele só pode ser humano de novo lá dentro. Então é uma outra lição de moral das consequências do que a gente faz e do que a gente fala. Aqui, nesse mundo, a gente faz e a gente paga. Essa é uma das lições de moral desse livro. Um livro infanto-juvenil para você ler com toda a família. É divertido as situações ali. Inclusive aqui tem algumas formas antropomórficas de Aslan. Além de expandir o reino, de você conhecer outras raças no mundo humano, né, outros humanos, né, do mundo de Nárnia, você vê Aslan, todos aqueles leões que atacaram, ele moldou o caminho de Shasta para passar por Tashbaan e conhecer Aravis, e ainda feriu Aravis. Aqueles leões eram a personificação ali de Aslan, era antropomorfismo de Aslan, ele estava se moldando, antropomorfismo de forma humana, né? Então o leomorfismo, zoomorfismo, mais ou menos isso daí. Justamente porque ele estava se colocando na forma onde a pessoa entender. Tem uma parte aqui que ele se transforma em gato. Então daqui, como é o livro 5 da ordem de lançamento, você vai ver que nos outros livros, Aslan, por exemplo, ele vai falar para Lucy que ele, no mundo dela, tem um outro nome, deixando mostrar que ele é o nosso Jesus. Então a ideia aqui é que o Aslan,
ele se tornou um animal para que os animais pudessem ver nele a divindade. Porque se ele fosse divino e transformasse o humano em divino, o humano nunca ia ver ele como um animal. Isso é Jesus, né? Se nós fôssemos elevados a status de deuses, a gente nunca ia ver a humanidade de Cristo. Então Cristo teve que se tornar humano para nós humanos vermos nele a sua divindade. Outra reflexão bem profunda e interessante do Cavalo e seu Menino, do C.S. Lewis. Agradeço pelo seu tempo, ficou mais longo que todos os outros. É um livro que não faz diferença na série histórica, tanto que não tem filme sobre ele. Tem o filme 1 de Crônicas de Nárnia, que é o livro 2, e já vai direto para o livro 4, que é o filme 2. Então ele pula de um livro para o outro. O próximo livro que a gente vai falar é o Príncipe Caspian. Agradeço o seu tempo aqui e eu já te espero lá.